Fala galera, aqui quem fala é o Éder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Primeiro turno, né? Tinha também um sentimento muito de PT, né? Uma coisa também, tá muita corrupção. Era uma coisa da corrupção, coisa terrível, né? O próprio delação do Palocci, ele falou que tudo, né, foi aparelhado em tudo quanto é lugar. O PT meteu a mão, ele ou seus aliados, exceto o Banco Central. E quando ele fala isso, alguns falam, ele falava e não provava. Não. Os 6 bilhões delatores devolveram, 16 bilhões empresas também devolveram, chamado acordo de leniência. O equivalente a $1 bilhão nós pagamos para a Bolsa Americana, que tem de vista a interferência na Petrobras por parte do PT. Os acionistas perderam rendimentos. Então, um breve retrato, né? Se você for entrar mais a fundo, por exemplo, uma coisa que pouco se fala, só no fundo de pensões, por exemplo, Petrobras, Caixa Econômica e Correios, foram 45 bilhões desviados. É muita grana. E tanto é verdade, você pegar o contra-cheque de qualquer servidor, qualquer funcionário da Caixa Econômica, dos Correios ou da Petrobras, eles têm descontos que vão até, em média, 2030. O carteiro, que eu menos ganho nos Correios, né, tem um desconto fixo até 2030 de R$510, para poder recuperar a saúde financeira do fundo, para ele poder se aposentar no futuro. Então, muita gente ainda está pagando o preço da corrupção do PT, porque ele abria, por exemplo, os fundos de pensão para alguns políticos ou para algum partido, o partido ia para lá e fazia as suas besteiras, né? Vendia, comprava papéis de empresas já falidas, por exemplo. Eu lembro do Postales, comprou papéis de empresas venezuelanas, já que a Venezuela quebrada, e você compra papel e algum tempo depois está falida a empresa. Tá? Mas quando você compra o papel, os caras compravam já acertado e uma parte da grana retornava para cá. Então a corrupção foi algo inacreditável no governo do PT. E aí isso aí marcou. O PT e alguns outros partidos. Outros partidos. O PT era o carro-chefe. Por que a corrupção na política? Porque para governar... Essa é a minha dúvida. Chama-se sistema, eu queria entender por que... Se o senhor conseguisse explicar para a gente esse sistema e como... Vamos lá. Então, 28 anos de parlamento, a gente... É claro, sabe todos os A gente sabe o que acontece ali, a gente convive o tempo todo ali. Né? E ali o que acontece? Que geralmente acontecia com os presidentes da República. Para ter a governabilidade, tem que aprovar a matéria. Para aprovar a matéria, grupos partidários, tá? Ou grupos isolados, 10 parlamentares, olha, eu quero 2 diretorias da Caixa Econômica Federal. Toma lá da cá. E eu voto tudo contigo. Eu quero uma diretoria da Petrobras, eu quero tal ministério. E por que a pessoa quer isso? Para ele, além do poder... Alguns até ousam dizer que bem intencionado. Até ouso dizer. Ou um pouco por ego, ou bem intencionado. Agora outros nem tanto. Outros é para meter a mão mesmo. E você pode ver, o endividamento da Petrobras com desmandos, ao longo de 14 anos de PT, chegou a casa dos 900 bilhões de reais. Para você, como se mete a mão mesmo, né? Quando você fala em fundo de pensão, tem dinheiro que está lá fora. Não quebrou. Você vê 45 bilhões de reais, tem dinheiro que ficou lá fora. Você compra o papel da Venezuela, o dinheiro vem para cá, ficou lá fora. Mas tudo bem. Então era por isso. E quando eu cheguei, eu já falei que não ia entrar nessa linha, né? E montei um ministério técnico. Você pega o Bento Tarcísio. Ele fez a Academia Resende, fez o Instituto Militar de Engenharia, depois prestou concurso para a Câmara, e ele trabalhava na Comissão de Viação e Transporte. Estava 3 anos lá dentro. E é uma pessoa extremamente inteligente. E quando eu fui me eleger, apesar de 3 anos de Câmara, o Tarcísio me conhecia, mas eu não conhecia o Tarcísio. Tá? E eu ouvi um cara, ouvi o segundo, quando ouvi o terceiro, era o Tarcísio. E daí, ele deu o currículo dele, falou... Ele teve no governo Dilma, ele teve aqui, explicou toda... Sim, sem problema. Ele conhece tudo. Você conversa, ele lê uma vez uma matéria aqui, ele não esquece. Ele conhece São Paulo melhor que muitos paulistas que estão aqui, né? Então, ouviu o Tarcísio, que ele falou, é você mesmo. E ele mesmo disse que em qualquer outro governo, jamais ele seria ministro da infraestrutura. Porque, geralmente, no passado, ele podia até ser ministro, mas tinha que abrir mão de partes
do seu ministério, parte do seu ministério, daí você fica sem dormir quando isso acontece, porque coisa errada pode acontecer. Às vezes até contra a vontade daquele chefe daquela sessão, mas acontece. Então o Tarcísio mesmo é um testemunha disso. Você começa a ver o padrão das pessoas. O Marcos Pontes jamais estaria na ciência e tecnologia. E ninguém vai duvidar da capacidade dele, formado no ITA, na Academia da Força Aérea, teve na NASA, foi no espaço. Teve o Gilberto Gil como ministro da Cultura também, né? Mas o que o senhor está falando é que normalmente era uma troca, né? Colocava uma pessoa não muito técnica, técnica. Geralmente não era técnica. Mas para agradar um partido. Era indicação política. E tem o ego também de muita gente. O ego, sou ministro. Eu quero tal ministério. Sou ministro. Acontece aí. Você pode ver a Tereza Cristina na agricultura. Então, mas quando o senhor está fazendo a campanha, não vem pedido desse também? Vem, você... Eu tô contigo, mas eu quero tal ministério. Aconteceu. Tem que ter muito tato para falar não. Tá? Falamos não. Uma parte, alguns cargos de segundo, terceiro escalão, você vai também. Até porque você não tem como eu escolher todo mundo. Eu escolhi na época, foram 22 ministros, agora são 23. Tá? Os ministros, sim. A Tereza Cristina veio da indicação política da Frente Nacional da Agricultura. Eram 200 e poucos deputados da Agricultura, decidido pelo nome dela. E qual foi a vantagem da Tereza Cristina? Ela não foi indicação de partido político. O que era comum? O que sempre foi comum? O partido político atendia muito mais aquela pessoa indicada para o partido político, atendia muito mais o seu partido do que o presidente da República ou a parte interessada da sociedade. Entendi. Então, é o nosso... no grau de prioridade dele, ele queria agradar mais o partido do que o que vinha de cima. Sim. Faz sentido. E daí, muitas vezes, formava um ministério ineficiente. A indicação... Comecei a aplicar tudo que eu estava aprendendo e comecei a ganhar mais dinheiro. E aí eu comecei a perceber que existiam várias formas de atuar no mercado digital. Para quem não sabe, eu sou a primeira produtora do Brasil a ensinar várias formas de ganhar dinheiro em um único treinamento. E aí, depois de 4, 5 meses que eu estava trabalhando na Riachuelo, porque a gente já tinha voltado a trabalhar, e trabalhando no marketing digital, eu já tinha feito 100 mil reais. E aí foi quando eu resolvi pedir demissão da Riachuelo, com o coração na mão, com super insegura, né? Mas eu resolvi pedir demissão da Riachuelo para viver do marketing digital. Por quê? Quando eu trabalhava na Riachuelo, esses 100 mil reais que eu ganhei, foi ali nas minhas horas vagas, porque a Riachuelo já consumia muito meu tempo, porque eu trabalhava até de noite, até 11h30 da noite, trabalhava final de semana. Petrobras mexendo nos preços, não? Não, apesar de eu ser... Como funciona? A Petrobras não é estatal. Então. Tem capital de fora ali. Nós participamos de conselhos, etc. Lá atrás resolveu-se fazer, em 2004, fazer 3 refinarias no Brasil. Uma no Maranhão, uma em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Época do PT. Começaram a ser feitas... A gente seria autossuficiente se tivesse... Com mais 3 refinarias, poderiam estar exportando diesel, no momento, exportando gasolina. 3 começaram a ser feitas. Sumiu com 90 bilhões de reais e temos lá o terreno abandonado. E não temos recursos no momento. A Petrobras não pretende investir nisso e nós estamos atrás da iniciativa privada. E uma refinaria demora no mínimo 5 anos para ficar pronta. E o cara faz um planejamento. Quanto eu vou gastar daqui a 5 anos? Como é que estará essa energia que vem, do petróleo, né? Como é que estará no mundo? E muita gente se preocupa com o preço lá na frente. A gente é autossuficiente na produção, sim, mas no refino é mais do que autossuficiente. Somos exportadores, né? Sim. Agora no refino pré-sal e tudo mais, dá mais do que a gente precisa. Tanto é que nós conseguimos, com o parlamento, reduzir os impostos dos combustíveis, por isso que a gasolina aqui está abaixo de R$5. Por causa do... Chegou a 8 aqui. Então caiu bastante. O etanol está na base de 3 e pouco. Mas em cima da redução de impostos. Não foi uma interferência, não foi uma canetada nossa, como foi feito no passado no governo do PT. Qual a diferença do que foi feito? Então, na canetada, se você... Canetada vai para onde? Canetada você diminui de forma artificial o preço dos combustíveis na refinaria. Foi feito no governo do PT. Dá para fazer isso? E acarreta o quê? Prejuízo se acumula. O cara vai... Eles vão segurar esse daí e vai jogar lá na... É isso? Se você está gastando mais e vendendo o combustível mais barato na refinaria, esse prejuízo vai acumulando. Um dia você vai ter que pagar essa conta. Grande parte dessa dívida de 900 bilhões da Petrobras vem da interferência de preço via presidência, diretoria e conselho da Petrobras. Mas por que a redução do ICMS não acarreta isso? Não. Quem pede, entre aspas, é o governador, os governadores. E eu também zerei os impostos de visão de futuro, que se fala em fome no Brasil. Tem fome? Tem, mas não nesse número que o Lula prega. Tanto é que, olha só,
Porque é fato que a gente tem um problema a resolver. O mundo tem esse problema a resolver. A gente produz muito e tem gente morrendo de fome. Por isso Olha, que eu perguntei tem como fome, fazer mas o Lula fala, ele chuta números. Tu lembra um vídeo dele? Eu estava na França e falava, tinha 30 milhões de crianças abandonadas no Brasil, e o pessoal batia palma. Ele é um mitomaníaco, né? Mitomaníaco é uma coisa pra espantar mentira. E ele sempre fala, tem 30 milhões de pessoas passando fome. Olha só, o que é pobreza no Brasil? É quem ganha até 1,9 Só dólares. O me passou aí, a gente está com 1,5 milhão de pessoas, tá? Só para avisar que eles... Então vamos lá, a questão de fome é quem ganha até 1,9 dólares por dia. Vamos arredondar. Tá. 2 dólares por dia. Então quem ganha até 10 reais por dia está passando fome. Quem ganha de 0 a 10 reais por dia está passando fome. O nosso Auxílio Brasil paga 600 por mês. Paga 20 por dia. O dobro dos 10. Então, se tem alguém passando fome no Brasil, é muito fácil se cadastrar e receber o Auxílio Brasil. Nem precisa da prefeitura procurar um vereador ou procurar quem quer que seja na prefeitura. Se oriente com a vizinhança, quem já está recebendo vai se cadastrar e vai receber 600 reais por mês. O Bolsa Família pagava em média 190. Então nós estamos pagando 3 vezes mais do que o Bolsa Família. Até teve uma discussão lá no debate lá com o Lula, quando ele se vangloriou da política econômica do governo dele. Eu falei, se era tão boa assim, por que você não pagou um Bolsa Família um pouco melhor para os mais pobres? Ele fica sem resposta. Nós pagamos melhor, 3 vezes mais do que a média. Então, tem gente que passa fome, passa, mas não justifica passar fome, porque você pode requerer. E com 20 reais por dia, eu sei que não é muita coisa, mas dá para você comprar, por exemplo, 2 quilos de frango no supermercado, tá? Em média 10 reais um quilo do frango congelado. A PEC ela vence agora no final do ano e tem que ser renovada. O novo parlamento se vai derrubar o veto ou não. Se não derrubar, vale por mais 3 anos. O senhor falou de fake news, isso é o assunto aí da semana, por causa de Jovem Pan, por causa de vários canais que caíram. A gente está vivendo um momento muito singular. Muitos políticos estiveram aqui, aliás, a maioria falou que é a eleição mais importante de todos os tempos. Então o senhor sabe da dimensão disso. Por outro lado, estão falando que é a eleição mais suja, de fake news dos dois lados e tudo mais. Não, do outro lado não. Não, estou falando o que falam. Não estou me defendendo, não. Não, sei, mas eu não preciso fazer fake news contra o PT. Basta falar a verdade. Tá bom. Mas foi? Não foi. Impossível ter ido assim. Tem vários temas que, assim, que rachadinha, Queiroz, essas coisas, pode dar um resumo? Morreram o processo todo. Vamos falar de rachadona? Vamos. No governo PT, tivemos o programa Mais Médicos Cubanos. Certo. Ganhavam 12 mil por mês. Ficavam com 2,5, os 9,5 iam para Fidel Castro. Parte dessa grana, com toda certeza, não tenho provas, mas com toda certeza, voltava para cá. Então era um contrato que rendia mais de 1 bilhão por ano para a ditadura cubana. E nós tentamos, quando o projeto chegou lá, fazer uma revalida na turma, até para ver. Você faz uma prova revalida de 0 a 10, você vai tirar 1, 2, 3, 5, 8. Não foi permitido, o PT não aceitou. E mandava, né? Porque tinha bancada na mão em troca de ministérios, etc. Não fizeram proposta. E mais ainda, o próprio ministro da Saúde naquela época falou, se um médico cubano pedir asilo no Brasil, será deportado. E eu, quando assumi a presidência, eles foram embora, fugiram por livre e espontânea vontade. Porque eu ia aplicar o revalida neles. Tinha muita gente cubana aqui dentro, que o número, em torno de 12 mil, era para ganhar dinheiro via rachadona para Fidel Castro. Faz as contas aí, 12 mil vezes, vou arredondar para baixo, vezes 9 mil, quanto é que dá aí? 12 mil vezes 9 mil reais. E aí? 108. Então, 1 bi e 80 milhões. Isso aí é por mês. É por mês. Dá 12 bilhões por ano. Então, 12 bilhões por ano. 1 bilhão por ano para o amigo Fidel Castro. Agora, teve um lance, o que aconteceu de verdade, a imprensa noticiou, mas logicamente não se interessou muito. Numa viagem de um avião que vinha de Cuba para o Brasil, parou em Caracas, Venezuela, o Chaves mandava,
O ministro era o Celso Amorim. O avião começou a taxiar da Força Aérea. A torre mandou parar, o pessoal desceu. Entrou gente da inteligência, da Força de Segurança venezuelana. Subtraíram alguns objetos e mandaram depois o avião da Força Aérea com o Celso Amorim retornar para o Brasil. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa estava sendo transportada ali que Chaves achou que... Opa, eu quero saber o que está sendo levado aí. Tá? Mas... Assim como tem um livro, vale a pena. Pessoal, tem um livro aí. Qual? Você lê só duas páginas do livro. Só 2 páginas. Quem escreveu o livro, o autor, o tal de Pepe Mujica, presidente do Uruguai. Da turma lá do Folha de São Paulo. Tá? Pepe Mujica. Na página 199 e 200. Porque quando fala ler um livro, o cara perde a paciência. Pô, vou ler um livro, vai demorar, não sei o quê. Tá? Mas um livro que vale a pena ver 2 páginas. Eu acho que eu vou até divulgar aqui nas mídias sociais essas 2 páginas. O pessoal não tem que comprar. Tem que ler inteiro. Não, mas vale a pena essas 2 páginas. Em 2 páginas, o que acontece? Dilma queria afastar o governo paraguaio do Mercosul para poder entrar a Venezuela no Mercosul. Tá? E para afastar o Paraguai, ele tinha que convencer o Pepe Mujica. Então o Pepe Mujica mandou um homem de confiança seu para Brasília. E o Pepe Mujica conta o que esse cara fez aqui em Brasília. Ele estava numa mesa circular, que tem à frente da minha mesa da presidência. E eles começaram a conversar. A Dilma começou a dar dica para ele orientar o Pepe Mujica para afastar o Paraguai, para poder entrar a Venezuela no Mercosul. E ele estava anotando, a Dilma falou para ele: está escrito no livro do Pepe Mujica. O cara era o presidente do Uruguai. Para de escrever, essa reunião não existiu. Daí rasgou o papel e jogou fora. E daí Dilma entregou para esse uruguaio um conjunto de degravações telefônicas, fitas cassete, fotografias, para orientar então o Pepe Mujica a tomar uma decisão para afastar o Paraguai. Documentos fornecidos pelas inteligências cubana e venezuelana. Se fosse, com todo respeito, o Tarcísio contar uma história minha a esse respeito, podia não acreditar nele. Agora, quando o presidente conta, qual a intenção de mentir? Por que ele escreveu isso aí? E qual é a prova disso que temos aqui? Que o governo Dilma não usava aí as inteligências da Polícia Federal, das Forças Armadas, seja qual for. Usava para tomar decisões as inteligências cubana e venezuelana que trabalhavam dentro do Brasil. Certo, Capita? E aí? Mas tudo isso começou por causa da rachadinha, entendeu? Então... Olha só, cada eu já vi o senhor falando que não fala da rachadinha. Cada um responde pelos seus atos. Se quiser que meu filho Flávio venha aqui, ele vem conversar comigo. Gostaria muito. Eu vou falar com ele para vir aqui. Por favor. Agora, não fale só de rachadinha, fale de mais coisas também. Que sim, o senhor falou ele tem um conhecimento de governo muito grande. Não dá para falar 2 horas de rachadinha. Tá certo? Vai falar que peta o processo. Tá. É como começou, sem problema não. Exato. Agora, você pode ver, os meus filhos andam comigo por aí. Tem algum aí? Não tem um aí? Cadê o 03 aí não, né? Tá perdido na chuva aí. Tava lá no aeroporto. Os meus filhos, tenho 4 moleques, o quinto não anda comigo, que é menina, que fez 12 anos agora, né? Não anda comigo mesmo, tá certo? Então tem os 4 moleques que andam comigo. Os filhos do Lula andam com ele? Não sei. Não? Nunca se viu. Agora, os filhos dele, mais que acusação, são milionários. Tinham profissões modestas. Quando o pai chegou ao poder, o mundo, né, sorriu para eles. Então, quando se fala em rachadinha, eu conto a história da rachadona aqui da Dilma, do PT, bilionário, 1 bilhão por mês, e a gente fala também aqui das questões da acusação que o meu filho Flávio sofreu. Ele responde pelos atos dele. Agora, é porrada o ano todo em cima da gente. Não sei.